Pensa só, século XIX, em plena Amazônia. O rio Purus, ele não era só um rio, sabe? Ele foi o palco de uma história de criação incrível. A história de um encontro. De um lado, a ambição do império, e do outro, a sabedoria de quem vivia nas águas. E é exatamente daí, desse diálogo, que nasceu a cidade de Lábrea. Vamos mergulhar nessa história. Olha, essa imagem e essa frase, quando a patente procurou o remo, resumem tudo de um jeito perfeito. Pensa bem, de um lado a gente tem a patente. O que é isso? É o documento oficial, a autoridade do coronel Antônio Rodrigues Pereira Labre. E do outro, o remo. O remo é o conhecimento prático, a vivência, o dia a dia de quem realmente entendia o rio. A história toda de Lábrea é, no fundo, a história desse encontro improvável. Então, pra gente entender essa história direito, vamos começar com o primeiro protagonista, o Coronel Labre. E olha, ele não era um desbravador qualquer não. Ele tinha um projeto, uma visão grandiosa, quase de cinema, sabe? De construir uma cidade super moderna no meio da selva. A trajetória dele já diz muito. Antes mesmo de pisar no Purus, o Labre já tinha sido capitão, delegado, major, ou seja, um homem da lei, da administração. Ele não era um aventureiro, ele era um homem do império. Ele viajou, viu o mundo, estudou no Rio de Janeiro, ele tinha toda uma bagagem intelectual, sabe? E uma ideia muito clara de ordem e progresso que ele queria levar para a Amazônia. E a inspiração dele? Bom, tá aqui, nas palavras dele mesmo. Ele fala de Nova York com um fascínio, uma admiração. Ele diz que lá o espírito humano parece receber o sopro e emanações divinas. É quase poético. Dá para sentir o que ele queria. Cidades planejadas, ruas largas, monumentos. Era esse encanto, esse sopro divino que ele sonhava levar para as margens do rio Purus. Só que, né, um sonho, por mais incrível que seja, precisa de um lugar para acontecer. Precisa de chão firme. E é aí que entra o nosso outro protagonista. Um homem cuja autoridade não vinha de papel, de decreto, vinha do próprio rio. Esse aqui é Manuel Urbano da Encarnação. Um homem negro que conhecia o rio Purus como ninguém. Mas não por mapas, não. Era por décadas de vivência, de experiência. O conhecimento dele era passado de geração em geração. Era prático, era vital. Ele entendia o ritmo das cheias, a linguagem do rio, os segredos da terra. Ele era, sem exagero, um mestre do rio. E essa citação aqui é linda e diz tudo. Foi ele quem mostrou ao coronel Lábrea o chão alto onde Lábrea fincaria raízes. Isso revela uma verdade essencial. Antes de qualquer planta, qualquer projeto, foi o conhecimento do Manuel Urbano que apontou o único lugar onde uma cidade poderia de fato sobreviver à força do rio. Ou seja, o projeto do coronel Lábrea dependia desde o comecinho totalmente do saber do Urbano. E esse conhecimento todo tinha um herdeiro, claro. Braz Gil da Encarnação, o filho do Manuel Urbano. Ele não só aprendeu com o pai, ele se tornou a pessoa que ia botar esse conhecimento em prática. O guia que ia pegar toda aquela sabedoria e transformar num ponto no mapa. Beleza, agora a gente chega no momento chave, o momento em que esses dois mundos, o da patente e o do remo, se encontram. A hora em que a ambição do coronel Labre esbarra num problema que só a sabedoria do Manuel Urbano podia resolver. Imagina a cena. Dezembro de 1869. O vapor Madeira chega. E desce o coronel Labre, com todo o seu prestígio, seu plano grandioso, e ele vai procurar o Manuel Urbano, com um pedido simples e direto. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de um conhecimento que não se acha em livro, nem em gabinete do império. Ele precisava de quem entendia o lugar. Então a gente tem de um lado o projeto do Labre, uma colônia toda planejada, certinha. Do outro, o saber do Urbano, o entendimento profundo da natureza. E o que o Manuel Urbano faz? Ele é muito prudente. Ele passa a missão para o filho dele, o Braz Gil. Percebe? Ele não está só indicando um lugar no mapa. Ele está transferindo uma responsabilidade, um legado. Com essa aliança formada, a busca pelo lugar perfeito começa. E é agora que o diálogo entre os dois fica tenso, dramático e decisivo. De um lado, o Labre querendo algo permanente. Do outro, o Braz Gil sabendo como o rio realmente funciona. O Braz Gil leva o coronel até um primeiro local. E a reação do Labre? Frustração total. Ele olha e vê o quê? Várzea, barro, água. Um lugar que na primeira enchente ia sumir. Para o sonho dele de uma cidade que durasse para sempre, aquilo ali parecia quase uma traição. Um erro absurdo. Mas aí vem a resposta do Braz Gil que é, nossa, de uma profundidade incrível. Ele diz, terra firme é ilusão de branco, coronel. Aqui a terra respira. Isso não é só uma frase, é uma aula.
É a sabedoria de quem vive ali confrontando a visão de quem chega de fora, mostrando que na Amazônia a lógica é outra. A terra não é uma coisa parada, estática. Ela vive, ela pulsa, junto com o rio. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa. Esse progresso não foi nada pacífico. Teve um custo humano, um custo altíssimo. As fontes históricas são bem claras sobre isso. A construção de Lábrea usou trabalho forçado de pessoas escravizadas, explorou a mão de obra indígena e gerou conflitos violentos por terra com os povos que já estavam lá, como os Apurinã. A cidade que nascia ali, nascia também em cima de muita dor e expropriação. Bom, depois desse choque de realidade, eles finalmente encontram o lugar ideal. Um chão mais alto, mais seguro. E aí, a visão do Lábrea, agora sim baseada no conhecimento do Urbano e do Gil, começa a virar realidade. E de um jeito explosivo. A colônia não só nasce, ela floresce muito rápido. O ritmo de crescimento foi uma coisa impressionante. Pensa só, em 1871, o lugar é fundado. 2 aninhos depois, já vira freguesia, que era tipo um distrito. E em menos de 10 anos, em 1881, já é uma vila. Esse crescimento super acelerado só mostra uma coisa. A escolha do local tinha sido perfeita. E não parou por aí não. Em 1889, a população de Lábrea já estava perto de 21 mil pessoas. É um número gigantesco para a época e para aquele lugar. Claro, isso foi muito impulsionado pelo ciclo da borracha e pela chegada de um monte de imigrantes nordestinos. Com tanta gente, o poder econômico da cidade explodiu. No comecinho do século XX, Lábrea sozinha era responsável por um terço de toda a borracha produzida no estado do Amazonas. É muita coisa. Aquela escolha de terreno, guiada pela sabedoria do Manuel Urbano e do Brás Gil, acabou gerando uma riqueza absurda. E com toda essa grana, o sonho do Coronel Lábrea finalmente saiu do papel. Lábrea ganhou coreto com coluna de mármore, uma catedral gótica enorme com material importado, telha vinda da França, torre de ferro da Alemanha, tinha até 3 jornais circulando. Aquela cidade planejada, inspirada em Nova York, estava ali, de pé, no meio da Amazônia. Então, no final das contas, o que fica muito claro é que Lábrea não foi obra de um homem só. A história dela é a história de uma mistura, de uma síntese muito poderosa. A mistura do projeto, da planta do Coronel Lábrea, com o saber profundo das águas que estava ali personificado no Manuel Urbano e no Brás Gil. Foi essa aliança que, de fato, fundou uma cidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A história de Lábrea é única, claro, nos detalhes, mas a questão que ela levanta é universal. Quantas cidades que a gente conhece por aí não nasceram exatamente dessa mesma tensão, ou às vezes dessa mesma aliança entre o projeto que vem de fora e o conhecimento de quem já estava lá, o saber ancestral do lugar?